Fala, Band Peba. Fala, Caio, tudo bem com você? Obrigado aí pela presença. Acho que hoje vai ser uma apresentação que você vai gostar bastante. A gente já tem uma máquina aí no fundo. Vocês já viram também o convite, né? O estilo do convite. Mas lembrando que é ainda sob embargo. Então, dia 15 a gente revela isso para o mercado todo. Enquanto isso, a gente tira as dúvidas aqui com o Rodrigo, tá? Que vai fazer a apresentação. A gente começa às 10h05, que ainda tem algumas pessoas entrando. E aí, ao final, a gente vai abrir também para as perguntas. Deixa que usem o chat para deixar as questões. Vocês vão receber um link com todo o material, tá? Então, é um press release, é um FAQ com as perguntas frequentes, tem apresentação e fotos e vídeos e todo o material de mídia social também, tá? Então, agradeço de novo a presença de todos. Já começaremos dentro de instantes. Então, Band Peba, até falei aqui, tava o áudio aberto lá, para O vocês. Rodrigo já está amaciando a máquina aí no fundo. Porque ele fala aí das novidades. Já devem estar especulando aí que o que vem pela frente aí, mas tenho certeza que todo mundo vai se animar porque é um produto que vai revolucionar de novo, né, o mercado da bike, principalmente no Brasil, cada vez dando a SRAM dando mais acesso às pessoas a terem produtos de qualidade. Então, lembrando aqui, só repetindo, né, então dia 15 eu caio o embargo às 11 da manhã, então vocês vão estar recebendo essas informações privilegiadas. E aí, no dia 15, a gente conta com a divulgação de vocês para estar reverberando essa notícia aí, que é um lançamento global da marca SRAM. Tá bom? Então, mais 2 minutinhos, o Rodrigo já começa. A gente vai ter também a presença do Lucas Marques, que é nosso especialista da SRAM, e o Rodrigo Braga também. Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade. Fala, Band Peba, ó, vou falar para você o que está acontecendo. É um lançamento da SRAM pelo vídeo que eles tinham mandado para mim, quer dizer, pela chamada, né? Tinha umas imagens de grável, então eu imaginei que fosse alguma coisa de grável, já estava bem animado. E pelo visto, agora que eu entrei na reunião, é mesmo. Então vamos ver o que vai lançar. Pelo que eu vi Só ali. reforçando que vocês estão sendo gravados, tá bom? Essa é uma transmissão que a gente vai vincular isso no dia 15, tá? Isso no YouTube da ProParts. Então é uma apresentação que isso vai depois lá para o YouTube. Então fique à vontade também para deixar as questões. Usem o chat, tá? Para deixar as perguntas, que ao final a gente vai fazer todas as perguntas. E como eu disse, vocês vão receber todo esse material posteriormente à apresentação. Então, já estamos gravando aqui, já está valendo. Peço que todo mundo fique com o áudio desligado, tá bom? E aí eu não mudo, e ao final a gente abre aqui para vocês fazerem as suas perguntas. Então, muito obrigado de novo pela presença de todos vocês. É um prazer aí enorme ter o tempo de vocês nessa manhã. E estamos aqui com o Rodrigo Braga, acho que ele tem muita coisa legal para apresentar para vocês, aproveitem. E ao final a gente vai passar todas essas informações. Press release, então dia 15, cai o embargo, 11 da manhã. Então, Rodrigão, com você. Obrigado, pessoal. Valeu, Piva. Obrigado. Bom dia, galera. Coordenador de prazer marketing aí da ProParts, poder dividir com vocês Braga, ele essas especialista da informações e então para que vocês possam reverberar os nossos produtos SRAM. É um produto onde a SRAM, ela mais uma vez está popularizando, então isso abre muito o mercado, abre muito a possibilidade de novas pessoas andar de bicicleta, trazer a vontade da pessoa, colocar uma pessoa que tem talvez uma dificuldade financeira maior para perto da bicicleta. Então, eu considero que é um grupo inclusivo. Eu vou começar a dividir aqui a apresentação e aí a gente vai explicando aí cada peça, cada produto, para que vocês possam ter o conhecimento. Bom, vamos lá. O nosso lançamento do dia 15 de junho é o Apex. O Apex ele teve uma mudança
ele teve foi reprojetado. Para quem conhecia já o Apex, é um grupo de 2.10, né? É um grupo de entrada da SRAM para a prática do Road. E hoje, no dia 15, desculpa, a gente vai começar a mostrar aí um novo grupo desenvolvido para o Gravel. Então, o Apex ele vai se tornar um produto mais genérico, onde vai atender aí uma gama maior de ciclistas. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui e mudar a página. Bom, o Apex, conforme aí está mostrando as imagens, você pode perceber pela imagem que é um produto aí mais descontraído, né? É aquele produto for fun, é aquele produto onde você pega a sua bicicleta e você vai fazer todos os tipos de rolê. Então, assim, a gente introduziu a linha Access, que já é uma linha super renomada aí, já super testada. Então, a gente sabe, tá no road, tá no mountain bike, foi campeão aí do Giro de Itália, ganhou a etapa aí da Copa do Mundo. Então, em todas as modalidades, a plataforma Access tá mostrando aí para que veio, né? Então, todos os benefícios, eles estão sendo colocados também num grupo de entrada que é o Apex. Além disso, a gente vai oferecer a linha mecânica. Então, assim, teremos os passadores Double Tap, tradicionais aí da linha de mudanças de marchas mecânicas, e isso foi introduzido aí na nova linha Apex. Bom, com esses Apex, basicamente, como eu falei, a imagem ela mostra esse lifestyle, esse rolê, essa convivência com os amigos, essa proximidade, esse final de semana super agradável. Então, você pode perceber que, como a SRAM coloca, é aquele negócio bem for fun mesmo. Vamos fazer um rolê, vamos fazer o caminho da fé, vamos fazer a volta ali do Vale Europeu, vamos fazer um rolê exploratório aí com os amigos. Tudo isso é a essência do Apex. Então, a gente tem o Apex Access, vocês podem ver aqui que já tem o logo do Access, né? E teremos a outra versão. Vamos começar pelos eletrônicos. Então, a gente tem um sistema de troca de marchas aí, eletrônico, padrão Access, onde numa mão você desce a marcha, na outra mão você sobe a marcha e você pode ajustar isso de acordo com as suas preferências aí. Então, você pode usar o app para inverter, caso você queira subir marcha e descer marcha. O Apex é um produto de entrada. O legal é que você pode colocar o Apex, você pode ver que ela tem o mesmo design e a construção, né? O mesmo então, formato câmbio, que o Rival, que foi lançado há uns anos atrás. Assim então você pode ver aqui, ó, que esse formato aqui em cima, ele é exatamente igual da imagem, a distância é exatamente igual. Então, como é um produto mais para grab, você consegue colocar 3 dedos na manete para você ter mais segurança quando você está segurando na parte superior. O que diferencia a manete Apex da manete Rival? Basicamente, que o Apex ele passa a ter uma textura bem aqui na manete, então te dá um grip melhor na hora de você fazer o acionamento da manete, tanto na parte superior, ou quando você está segurando aqui pelo drop e você poder fazer a frenagem. Então, se você for comparar a manete Rival e a manete Apex, é exatamente a mesma manete. O que vai mudar então, Rodrigo? Basicamente é o caliper. É um caliper mais robusto, certo? Ele é um caliper que passa por um tratamento menor no processo aí de usinagem na fábrica. Então, se ele passa menos tempo num processo de usinagem, é menos tempo de hora de máquina. Consequentemente, é um produto onde ele tem um custo inferior. Mais pesado, a potência da frenagem, a qualidade da frenagem, a modulação da frenagem é exatamente a mesma. O que vai diferenciar é basicamente o design dele. Você pode ver que ele é um pouco mais robusto que os produtos Rival, Force e Red. O próximo produto que eu vou apresentar para vocês é o câmbio traseiro. Então, a gente passa a ter agora na linha Explore os câmbios Access Apex Explore, certo? É um câmbio voltado aí para a prática do gravel.
A combinação de marchas que ele aceita é o 10-44, certo? Que é o cassete podia ser um pouquinho maior. Explore. Foi usado no Tour de France aí pelo Roglic, então ele foi campeão. A 19ª etapa, ele deu aquele sprintzinho final, ganhou 3 segundos, e depois da cronoescalada ele utilizou o câmbio para poder ser campeão aí do Giro de Itália. Então Porém, foi um câmbio aí 10, super 44 bem visto, né? Teve aquela quedinha de corrente, mas é um acaso aí do ciclismo que todo mundo passa por isso, mas não impediu ele de botar 40 segundos na frente aí do Geraint Thomas. Então, um produto super versátil. Qual que são as características? A bateria é exatamente a mesma. O material é um material um pouco menos nobre, então não tem carbono, não é alumínio, então a gente trabalha com materiais um pouco menos nobres, consequentemente isso a gente consegue baixar o custo e tornar ele mais viável, mais possível, mais acessível aos ciclistas. A duração da bateria é exatamente a mesma, as mudanças de marcha, a velocidade é exatamente a mesma, a vedação é exatamente a mesma dos produtos superiores, do Red, Force e do Rival, e mesmo dos Eagle. Então, esse sistema de impermeabilização, para você passar em situações, tem que passar por um lago, passar por um rio, fazer alguma coisa, dar aquele tibum na água sem querer, não impossibilita você de utilizá-lo. Então, assim, é um produto aí super confiável. Detalhe do câmbio Access, do Apex. Ele atende tanto 10-44, que são os cassetes 12-51, que é o Rival, e o 12-71, que é o Force, certo? E também atende os cassetes 10-36. Então, você pode aí organizar e usar da sua forma. Qual que é o grande lance da SRAM? É você conseguir montar a bicicleta de acordo com as suas necessidades, de acordo com a característica do pedal que você vai fazer, de acordo com o tipo do seu condicionamento físico, todos esses pontos, eles atribuem aí possibilidades de você ter um pedal onde você faça com felicidade, com alegria, se divirta, e que a marcha seja algo que você não precise se preocupar. Mais uma vez, voltando para o Roglic, é a questão da personalização. Ele entendeu que um cassete, com a coroa 44, com cassete 10-44, ele teria a rampa e as marchas adequadas para ele poder conquistar. Então, quando você consegue ter esse gerenciamento, você entende o que você precisa, você passa a ter um pedal aí mais otimizado, mais divertido, menos sofrido. Então, isso traz esses benefícios. O outro produto que é lançamento é o câmbio X1, Eagle, certo? Então, o que é o câmbio X1? É um câmbio abaixo do GX, certo? Com as mesmas características de construção de um XX1 Eagle Axis, de um XO1 Eagle Axis, de um GX Eagle Axis. Eles têm o mesmo formato, as mesmas tecnologias, e novamente o que vai mudar são os materiais utilizados. Então, hoje, a gente vai ter o X1, eu não tenho opção Eagle, de fazer que é um nenhum câmbio upgrade voltado para você configurar sua bicicleta de gravel nas características mullet. O que é a característica mullet? Você usa o one by na frente, com uma transmissão de road, né, 40, 38, 44, 42, assim por diante, e atrás você utiliza um câmbio traseiro Eagle com cassete 1050, 1052, 1150 e assim por diante. Então, você pode fazer mais essa personalização de acordo com o uso. Nossa, o que a gente tem percebido 1052, muito na gravel, aqui pela ProParts, que locais mais planos, onde tem mais estradão de terra, não tem tantas subidas, as pessoas estão optando pelo cassete 1044. Quando a gente vai para uma região mais do sul, ou então mais para dentro, ou Minas, onde ou você está subindo ou você está descendo, os atletas, os ciclistas, às vezes eles optam por uma opção
e aí você pode utilizar o X1 para poder configurar da sua forma. O câmbio X1 ele só existe um detalhe, é um produto voltado para o OEM, então apenas os montadores eles terão a possibilidade de especificar. Então, se o Zoso está aqui na nossa tela, então se ele falar, eu quero montar uma bicicleta mullet, ele vai botar o X, poder especificar com o X1, uma transmissão mullet para a Soul, que ele vai quando fala OEM, especificar. é para as empresas, se ele então, quiser criar uma, mas Soul, eu acho que a gente tem as duas nacionais, possibilidades. Né? Eu quero uma bicicleta então, mais Soul race, pode comprar então pode botar esse câmbio, a gente não pode comprar direto, mas um modelo de bike, pode criar um outro modelo de bike mullet. Então, a ProParts, ela não vai ter esse câmbio para revenda. Vai ser apenas para a gente atender casos que aconteçam garantia. Teremos, mas para atender casos futuros de garantia. Não vai ser um produto vendido aftermarket para que as lojas possam oferecer. Então, temos esses benefícios. Os demais benefícios são os mesmos. Então, a duração da bateria, o X-Horizon, que faz com que o paralelograma seja rígido, nessa parte de cima a tecnologia do roller bearing clutch, que é para poder gerenciar o pulo da corrente, continua existindo. A questão de você poder utilizar o cage lock para poder travar o câmbio também continua existindo. Então, todas as principais características e benefícios que tem nos produtos mais top estão no X1 também. Então, isso é um produto aí que vai fazer um grande diferencial para as bikes de gravel, que no mercado europeu está crescendo demais, nos Estados Unidos está crescendo demais. Cada vez mais eu tenho amigos chamando para andar de gravel, então você vê que, aquele cara que tem aquela hardtail, eu falo, eu acho que eu vou partir para uma gravel. E a brincadeira está ficando mais interessante, porque você muda o seu jeito de pilotar, você muda o seu jeito de pedalar, muda o grip do pneu, então como você vai fazer a curva, onde você vai entrar. Então isso tudo dá uma experiência diferente para você vivenciar. Então o gravel aí, a SRAM está oferecendo mais essa possibilidade. Um outro upgrade que desceu também para a linha Apex são os medidores de potência. Então a gente possui um medidor de potência onde ele é no eixo. É um medidor de potência que já existe na linha Rival e na linha Force D2, que lançou há um pouco tempo atrás, certo? O medidor de potência ele está exatamente aqui no eixo. A gente utiliza uma bateria AAA, né? Que ela AAA, mais fininha, e a duração dessa bateria é mais ou menos 400 horas. Então aí vai durar bastante tempo. Só existe medida DUB, certo? Então é o nosso eixo padrão, que é 28,99. Não existe BB30, não existe GXP, não existe nada disso mais. E existe somente na versão wide. O que é a versão wide? Como as bicicletas elas passaram a ter um clearance aqui, que os pneus passaram a ser mais largos para poder atender essa modalidade, o Team Stay ele passou a ser mais aberto para poder atender pneus mais largos. Consequentemente, o eixo ele tem que ser um pouco maior para poder atender essa abertura. E aí a gente tem a versão wide para poder atender o maior número de bicicletas e a gente especificar o maior número de bicicletas. A impermeabilização do eixo é IPX7, então para você ver aí está escrito, ele aguenta 30 minutos a 1 metro de profundidade, então você não é um problema, normalmente a gente não vai andar debaixo d'água com a bicicleta, se você pegar uma chuva muito forte, se for fazer uma prova tipo aquele que é de 1.000 quilômetros, esqueci agora o nome, que os caras pegaram chuva durante 3 dias, atravessaram tudo, aquele ultra distance, não é um problema. Então, isso mostra que a SRAM está bem confiante aí nessa tecnologia de impermeabilização. Essa tecnologia de impermeabilização tem que ser homologada, então a SRAM acredita muito nessa especificação e acha que isso não é um problema. O pé de vela fica 40 gramas, aí é mais pesado, porque agora existe o medidor de potência, e esse medidor de potência, ele mede apenas um lado,
mas ele pega a referência dos dois. Então, ele mede um lado, mede a diferença, faz uma conta e fala, ó, você está utilizando 333 watts, então ele pega uma média para aparecer no seu Garmin, para você poder manter o passo adequado, fazer a força que você quer, ou até fazer o treino especificado aí pelo seu treinador. E para instalar é super fácil, você pode tirar a peça, colocar, é super fácil a instalação e a sincronização desse produto. Então isso vem como um upgrade e a ProParts ela vai ter esse produto para caso a bicicleta não venha com medidor de potência, é um produto que você vai poder ter acesso. E outra, os medidores de potência da SRAM, esse modelo ele tem 97% de precisão. Aquele que a gente apresentou que o Nino usa, que é no eixo, ele tem 98,5% de precisão. Então, 97%, 98% é muito preciso, sabe? São, sei lá, 2 watts de erro. Então, assim, não é algo que vai atrapalhar no seu treino e nada disso. E é considerado um dos mais precisos aí do mundo, de acordo com os sites internacionais. Então, é uma super opção. Você pode já especificar e trazer esse benefício extra para o ciclista, ou o lojista, ele pode ter esse produto, sabe? Está numa loja lá que vende uma bicicleta com Apex, tem medidor de potência. Na hora de vender a bicicleta, é uma ótima oportunidade para o cara já fazer um upgrade, porque já vai passar o checão lá em 12 vezes. Se você pegar um medidor de potência que vai custar uns R$2.500, R$3.000 no máximo, parcelando em 12 vezes, isso dilui e você já tem uma bicicleta completa. Você já vai ter todo o equipamento, uma bicicleta completa para você poder comprar. Então, isso faz toda a diferença. O que tem que se atentar sempre, por ser wide, existem movimentos centrais wide específicos, porque tem os espaçadores corretos por conta desse eixo mais comprido. Então, na hora de montar a bicicleta, tem que saber escolher o movimento central correto para que não tenha nenhuma folga e que os espaçadores coloquem na teamline já correta. Então, tem esse cuidado que as montadoras e os lojistas precisam ter na hora de atender o ciclista. Bom, esses são os produtos eletrônicos. Vamos agora para os mecânicos. A gente voltou à tecnologia Double Tap. Tecnologia Double Tap são as manetes de road que foram introduzidas pelo Force em 2002 ou 2001, quando lançou o primeiro grupo. Como é que funciona as manetes Double Tap? No nosso caso, a manete Double Tap, você usa a mesma borboleta de mudança de marcha, tanto para descer a marcha, quanto para subir. No Axis, você usa de um lado a borboleta para descer e do outro lado para subir. Nos mecânicos, você só tem a borboleta do lado direito. Do lado esquerdo, a manete é limpa, não tem a borboleta. Então, um toque curto, desce marcha. Um toque longo, sobe marcha. Um toque super longo, você pode subir até 3 marchas de uma vez. Então, esse sistema Double Tap, ele voltou e é uma forma de você oferecer bicicletas, talvez com um custo-benefício menor, porém, com você está dando a porta de entrada aí para um ciclista que quer experimentar o gravel. Então, será que ele já vai direto para o Access? Então, esse produto a gente acredita muito porque normalmente a gravel é a segunda ou a terceira bike do ciclista. E isso traz esses benefícios novamente. Então, a gente tem aqui a manete, o design dela é exatamente igual, o caliper é exatamente igual ao da manete Access, o sistema de frenagem, o corpo, a medida, o design dele é exatamente igual. A única coisa que vai mudar é a borboleta, que por ser double tap. Existe ajuste de reach, que é a distância da manete. Então, se for uma menina pedalando, o fitter vai poder deixar a manete mais próxima do dedo dela para ela poder ter mais controle. Se for um cara com um dedo maior, então pode deixar mais longo. Você também vai poder ajustar a borboleta. Então, você pode deixar a borboleta mais próxima ou mais afastada, de acordo com o seu estilo de pedal. A conexão é o Stealth Magig. O que é Stealth Magig?
Quando você desconecta o conduíte hidráulico, ele trava a passagem de óleo e ele fica como se fosse um calço hidráulico. Então faz com que não perca óleo, não seja sujo, fica um serviço mais limpo para os mecânicos e isso ajuda bastante aí na oficina, no processo, na sangria. Isso está em todas as manetes de road. O outro lado é a outra manete, né? A manete do lado esquerdo, desculpa. Então você pode ver que ela é limpa, não tem a borboleta. Então, o mullet mecânico, porque é o visto, One-Buy vai com a funcionar. tecnologia Double Tap. Então, se torna aí mais limpo, mais leve. É um produto aí super simples aí de usar, com a tecnologia, com a frenagem e com a modulação utilizada já dos conceituados Red e dos Forces. Caliper é exatamente o mesmo. A pastilha de freio, eu esqueci de falar, é a mesma pastilha de freio do Red, do Force, do Rival e da linha de mountain bike Level, tá? Então, tem esse diferencial. Temos agora o câmbio mecânico Explore. Então, assim, uma bicicleta de baixo custo, a terceira bicicleta do cara, o cara pode usufruir da tecnologia Explore, que utiliza os cassetes 1044, né, ou 1036. O câmbio, ele possui a tecnologia Roller Bearing Clutch Type 3 e o Cage Lock, que são as mesmas tecnologias utilizadas nas transmissões Eagle, para poder tirar a roda, para poder facilitar aí na montagem. Então, existe esse diferencial. E também teremos o câmbio Apex Eagle, que você também vai poder utilizar com um range mais amplo, de 10,50, 11,50, um 10,52 e assim por diante. Então, ele te dá mais essa amplitude para você ter uma bicicleta de baixo custo com a transmissão mullet. Então, isso também é algo que os montadores eles podem escolher para poder criar uma bicicleta de entrada, para poder apresentar o gravel aí para o mercado. As tecnologias do Apex Eagle são exatamente as mesmas de um Eagle de entrada. Roller Bearing Clutch, Cage Lock, a dimensão das polias. A única coisa que diferencia, basicamente, é que não tem mais aquela polia, né? Aquela roldana, e aí já é um conduíte direto que encaixa ali para você poder fazer o ajuste fino do câmbio. Temos o pé de vela wide, então assim, a coroa ela é direct mount, então você pode organizar, esse daqui é uma 42, mas temos 38, 40, 42, 44 e 46 dentes. A fixação é direct, de 8 furos, então isso é um padrão que se tornou aí da SRAM. Temos medidas 165, 170, 172,5 e assim por diante, né? A gente trabalha mais com as medidas 170, 172,5 e 175, certo? Compatível tanto para os câmbios, para os quadros boost, né? Ou para os quadros 135, 135, 142 e boost. Então, a gente tem uma ampla aí, possibilidade de construções para todos os tipos de quadro que são oferecidos no mercado. E a tecnologia X-Sync, que é essa tecnologia onde você não consegue arrancar a corrente, ó. Você puxar, ela não arranca. Por quê? Essa tecnologia X-Sync é aquele negócio, um dentinho mais fino, um dentinho mais gordinho. Se você olhar a corrente, você vê que ela tem um inner link e o outer link, onde é mais largo e mais curto. Eles encaixam perfeitamente aqui. Então, numa situação de trepidação, a corrente não cai, certo? Por quê? Porque existe o cage empurrando para trás, porque é uma mola super resistente, e existe uma resistência para frente para não embarrigar a corrente. Então, esse sistema de gerenciamento faz com que a corrente não caia. E, ao mesmo tempo, você está tracionando. Então, como você está tracionando, ela mantém a corrente sempre esticada e traz esse benefício. Agora, a gente vai oferecer os cassetes 1231. O 1231,
ele segue a mesma linha do 1230, onde o primeiro COG é de 11 dentes. Então, a gente vai poder usar os FreeHubs estriados. Consequentemente, os FreeHubs estriados, eles são FreeHubs onde a roda ela é muito mais barata. Então, assim, para você montar, para quem trabalha com montagem de bike, os FreeHubs estriados, eles têm um baixo custo, um custo menor do que um FreeHub XD. Então, você consegue trazer bicicletas mais em conta, mais baratas, mais acessíveis para esses ciclistas poderem entender o que é a tecnologia gravel. Então, existe essa possibilidade. 1144. Lembra, o 1231, só para vocês relembrarem, o 1230 é o nosso cassete NX, onde ele é 1150. E agora a gente lançou o PG 1231. Sempre quando tem o 1 no final, é porque ele é um cassete Explore. Então, a gente tem o 1231, que é 1144, a gente tem o 1251, que é o Rival, que é 1044, e a gente tem o 1271, que é 1044 também, que é o Force. Então, a gente adicionou mais esse produto para dar essa possibilidade e atrair o pessoal aí para o universo gravel. E, por último, introduzimos aí a corrente com tecnologia flat top, certo? As correntes flat top, segundo a SRAM, são as correntes mais resistentes desenvolvidas pela SRAM. A SRAM percebeu que você tem uma corrente onde na parte superior é reta, você consegue ter uma corrente mais durável e você consegue eliminar torções. Então, se você olhar aqui nessa parte inferior, as correntes tradicionais, aqui é embarrigado e normalmente em cima embarrigado. Apex. O que acontece com isso? O meio da corrente fica com menos material. Gama, então se você faz mudanças de marchas muito fortes sem eliminar a pressão da corrente e do encaixe, isso pode torcer a corrente. Então, quando a SRAM ela fez seus testes, transformou na corrente flat top, ela teve que, primeiro, reduzir a corrente para 12 velocidades para ficar mais fina, para caber 12 marchas aqui atrás. Como ela teve que fazer essa redução, menos material. Como é que ela consegue deixar essa corrente resistente? Ela mantém material na parte superior. Então, esse material superior faz com que a corrente não tenha torção, não quebre, não torça, e você pode mudar de marcha fazendo mais força aí quando necessário. Lembrando, corrente flat top, quem é que manda a corrente? O tipo da corrente é o câmbio. É o câmbio, não, desculpa, é o cassete. Então, se você olhar no próximo slide, vai mostrar o seguinte. Se você estiver utilizando um cassete 1130, desculpa, 1150, que é um cassete Eagle, ou mesmo cassete XX1 Eagle, obrigatoriamente você vai ter que utilizar uma corrente Eagle. NX Eagle, GX Eagle, X1 Eagle ou XX1 e outra opção legal, Eagle. Se você estiver utilizando um grupo inteiro agora da linha, que é onde a gente vai gastar bastante dinheiro. 1231, colocar esse cassete mais simples, 10, o 1251, 1271 ou mesmo o cassete 1036, que normalmente a gente utiliza para road, obrigatoriamente você tem que utilizar uma corrente flat top. Então, se o cassete for Eagle, corrente Eagle. Se o cassete for Explore ou de road, obrigatoriamente você precisa utilizar uma corrente flat top. Bom, agora que por último, a SRAM também ela enxerga que existem pessoas que terão essa bicicleta de uso urbano ou que não gostam mesmo dos guidões drop. Então eles querem ter uma bicicleta mais veloz e utilizem guidões flat. Para você continuar tendo esses mesmos benefícios, você pode utilizar um freio aí S300. O que acontece?
o S300, o caliper é exatamente o mesmo que o Apex, só que as bicicletas de mountain bike ainda elas não utilizam a tecnologia flat mount. E as bicicletas quadro de gravel ou quadro de road utilizam as tecnologias já flat mount. Então, a gente criou um freio onde a manete ela é muito similar à manete do level de entrada nosso, onde a abraçadeira é uma peça única, a manete ela não é tão lapidada, usinada para reduzir peso, então é um produto realmente de entrada aí que vai beneficiar as pessoas que utilizam quadro de gravel para poder utilizar um guidão flat. Então, se o cara quer montar uma bike urbana e turbinada, trabalhar, vai daqui ali, não quer usar drop, esse aí é o produto que a gente vai oferecer para você montar a sua bicicleta. Aqui mostra aí as duas possibilidades, né? A linha Access e a linha mecânica. A gente tem o Apex Explore Access, onde temos as manetes Access. A gente pode utilizar o Apex Explore ou o X1 Eagle Access. Aí a gente vai ter que, se for o Explore, 11,44, se for o X1, 11,50, ou você pode botar, obviamente, um superior. As correntes aqui é bacana, porque se você olhar a corrente na linha do Explore, você vê a corrente flat top. Se você olhar no X1, que foi o que eu acabei de comentar, ele está utilizando uma corrente Eagle. Então, você pode ter essa variação aí na linha Explore, na linha Access. E no mecânico, é exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem a linha Explore mecânico e a linha Apex Eagle para você poder fazer as suas configurações e escolher aí o melhor para você se divertir aí com seus camaradas. Eagle, Axe. Aqui são informações técnicas. O Piva vai passar aí para vocês aí após a nossa conversa. Então vocês vão ter informações de compatibilidade, material, cor, como é que o que pode, qual que é a configuração toda. Então tem alguns detalhes super bacanas para vocês poderem entender exatamente essas variações. E dessa vez a gente colocou a Seeker vai ficar super barato, vai ficar uns o preço 20 mil que esse produto Apex. vai chegar no mercado. Normalmente a gente não coloca os valores porque a gente tem variação cambial, a gente tem situações, então esse produto, esse material acaba ficando desatualizado. Como é um lançamento, dessa vez a gente preferiu fazer de uma outra estratégia, que é colocando o preço que esse produto chegará para vocês aqui no Brasil para os consumidores finais, tá? Então não é preço para consumidor. Vocês vão perceber que a gente colocou aqui, ó, encomenda. O que são os produtos encomenda? São produtos aonde a gente não enxerga saída no mercado brasileiro. Então, assim, a ProParts não terá a pronta entrega. Mas, se você falar, putz, Rodrigão, eu quero ter esse produto porque, eu prefiro mudar de marcha, o double tap, eu prefiro que seja do lado esquerdo. A gente não tem a pronta entrega, mas se você quiser, a gente pode fazer uma importação específica para você. Então a gente colocou basicamente os produtos que a gente não terá a pronta entrega como encomenda para que vocês possam ter ciência que existe e se vocês quiserem encomendar para a ProParts, a gente pode fazer esse trabalho realmente de encomenda. Então aqui vai ter basicamente todos os preços, por quanto sairia um grupo montado. Então, quando vocês que são aí da parte de mídia, vocês vão entender por quanto será vendido, o preço sugerido de uma transmissão completa. Quanto é que vai custar um medidor de potência e assim por diante. Então, esse traz essas... Aqui, ó, o braço, um medidor de potência, ele vai custar R$ 2.599. Dificilmente você vai encontrar no mercado um medidor de potência por R$ 2.600, com 2 anos de garantia e com 97% de precisão
nas Já vem com mudanças de manivela, marcha. né? Não é só o Certo? medidor de Então, potência. Isso que é esse importante. aí é uma característica que a SRAM está trazendo o que há de melhor para popularizar os produtos de gravel, que eles acreditam bastante nesse mercado. Então a gente já tem uma linha super completa Explore, com Pois vou pegar esses suspensão, valores com e canote, com fazer roda, pneu, uns guidão, grupetos fora as no transmissões, artigo e agora a gente lá no site adicionou aí mais mobile.b. uma transmissão aí de boas-vindas da linha Gravel. Bom, basicamente é isso. A gente pode mostrar com mais detalhes aqui as peças e estamos abertos aí para esclarecer dúvida para vocês. Muito obrigado, Rodrigo. Lembrando aqui que informações sobre embarque até o dia 15, então às 11 horas da manhã a gente libera essas informações para a audiência. O pessoal deixou algumas questões aqui, o Lucas já foi interagindo também, respondendo, mas a gente repassa aqui para poder todo mundo ter ciência. A primeira questão é justamente do Caio, ele pergunta sobre o mullet e se funciona o blip. Você já respondeu que o mullet sim, né? Então, mas só reforça aí esse ponto, por favor. Vamos lá. O blip sim funciona. Tudo que é access vai funcionar com blip access, certo? Isso aí foi até legal essa pergunta, que eu tenho duas manetes aqui. A manete... A minha outra manete red. Como vocês sabem... Aqui, ó. Obrigado. A manete red, ela vem de fábrica com duas saídas, né? A gente já conversou isso outras vezes. Então tem dois portais aqui para você poder colocar o blip a cabo. É o único produto que a SRAM tem cabo na sua transmissão toda, são esses blips. No Force, segunda geração, já não possui mais blip. Então o Red certo? também vai perder Porque essa saída. é a mesma manete que o Rival, e se você olhar o Rival aqui, ó, ele já não possui os portais, certo? Nesse caso, a SRAM oferece o Blip Access. Eu curto Esse é o botão pra bastante trocar da de minha marcha. Gravel, eu utilizo um Blip Access, eu seguro muito aqui na parte superior, então eu sinto falta de mudanças de marchas aqui, então eu utilizo bem ele e é uma ótima saída aí para vocês colocarem upgrades, tanto na loja para oferecer junto com o medidor de potência e já vender esse blip. O Blip Access, ele tem características que ele não tem mudanças de marcha sequenciais, então no caso do Red, do Rival, se você mudar a manete, se entrar no app, pressionar aqui, ele vai subir, subir contínua, subir duas, subir três marchas. Se você organizar lá, eu quero que suba duas, você aperta o botão, ele sobe duas marchas e para. Aí você solta, aperta de novo, sobe mais duas. Se for três, vai acontecer isso com três, e se for todas, você aperta, sobe até chegar no final. Quando você utiliza um Blip Access, ele não tem esse benefício. Então, no Blip Access, você quer subir 10 vezes, você vai ter que apertar 10 vezes, tá? Só existe essa característica. E os Blip Access também existe a necessidade de fazer atualização do firmware, tá? Então, existe até atualizações, quem tem transmissão Access aí, tem atualização disponível. Eu fiz umas 2 semanas atrás, então vale a pena todo mundo fazer. Então, é o ponto. Legal, Rodrigo. O pessoal comentando aqui, falando que o Gravel é vida. A Cold Bike perguntou aqui com a medida do eixo. Aí o Lucas já comentou aqui que os movimentos centrais acompanham os passadores para poder fazer a instalação e os pés de velas wide são compatíveis com os quadros atuais no Brasil. Se quiser comentar a respeito. Sim, isso é super importante. Existe um material que depois eu posso passar para você, Piva, e aí você manda junto com o resto. Você precisa saber algumas medidas para você poder escolher o movimento central da SRAM. Então, você vai ter que medir. Primeiro, você vai verificar se é com rosca ou sem rosca. Se for sem rosca, for press fit, tecnologia BB30, você vai ter que saber a largura, o diâmetro
do copo e a largura do copo. E aí, você sabendo essas medidas, você já vai conseguir identificar qual que é o movimento central que você usa. Nesse documento da SRAM, aí ele vai falar wide ou não wide. Se o seu eixo tiver escrito wide, dub wide, bem no braço do eixo, obrigatoriamente você vai ter que pedir um movimento central wide. E aí vai ter o SKU específico para o movimento central wide. Tá? Então, você tem que se atentar a isso. Quem vai definir qual é o Todo mundo tá com a movimento bike central, se nova é ali já, wide ou menos se não é eu. wide, é o braço do pé de vela. Tá? Então, se tiver escrito dub E ele tá wide, você vai pedindo verificar as um medidas axe. do copo, as medidas que o documento oferece, e Certo. depois ele vai passar o SKU adequado. Quando o SKU for wide, quando você receber a caixinha, ele já vai vir com os espaçadores adequados para aquele seu quadro. Então, isso é fundamental aí para poder tirar o jogo e para que a teamline seja adequada para você ter o melhor funcionamento das marchas. Um detalhe também que é importante, Explore é somente one by, tá? Não dá para você usar 1044 com two by, tá? O câmbio ele é projetado, ele tem um outro offset, então ele é todo projetado para transmissões one by. Legal. O Lucas já compartilhou o link aqui desse Boa. documento que fala justamente sobre isso. Eu vou adicionar agora aqui no Media Kit. Aí, para quem quiser também acessar depois e tirar essas dúvidas, está lá direto. O Caio pergunta também se é compatível, né, o grupo Axis, ele é compatível com o Canote Axis. Sim, tudo Legal. que é Access, se vem escrito logo Access, é porque eles são compatíveis. Então, você pode utilizar. Normalmente, as bicicletas de gravel utilizam canote 27.2. A gente tem um canote Explore, que é 27.2. Tem até um aqui, ó, O meu é na 31. caixa, Então não onde seria o você Explore. tem o canote voltado para transmissões Explore. Então, é um canote menorzinho. A diferença do canote, ele continua tendo. Como é que vai funcionar no caso de uma transmissão Access? Desce marcha, sobe marcha. Num road, se você bater as duas, mexe o câmbio da frente. Só que a gente não tem câmbio na frente porque é uma transmissão Explore. Então, quando você bate os dois, você aciona o canote. Obviamente, você pode ajustar isso no seu app. Então, você pode botar para descer o canote, para subir marcha, e os dois é para descer marcha, por exemplo. Então, isso tudo é ajustado de acordo com o seu desejo, sua necessidade. Lembrando que o canote Explore, ó, ele vem escrito Explore, e a tecnologia de funcionamento dele é outra. Ele tem o drop, né? Então você consegue reduzir para poder ser mais agressivo nas descidas, em locais aí mais desafiadores. E se você baixar um pouquinho a altura do drop, ele vira um pump, né? Como se fosse um amortecedor. Queria Então, você muito está testar passando uma isso. costela de vaca, você dá aquela batidinha de leve, ele vai descer alguns milímetros e aí o canote passa a trabalhar. Então, isso faz com que em situações de costela de vaca, aquela trepidação, aquela dor na coluna que depois dos 40 começa a acusar, o canote realmente te auxilia aí nesses benefícios. É muito legal essa inovação da SRAM, né? Então, o que a gente está vendo é justamente toda essa tecnologia indo para um grupo mais acessível, né? Que é a linha de entrada Apex. Muito bacana. O Felipe, ele pergunta sobre o óleo, né? Ficou uma dúvida ali com relação ao tipo de óleo que é usado, se é DOT ou se ele segue a linha do DB. Não, todos os nossos freios são DOT, menos o DB8, certo? Então, tudo que é lançado da SRAM continua sendo o óleo DOT 5.1, que é o óleo onde você tem o maior ponto de ebulição e ele
Segundo a SRAM, tem os melhores benefícios, facilidade de encontrar, ponto de ebulição mais alto, a modulação que ele cria, isso traz benefícios aí para a nossa frenagem. Legal. O Magnus, ele só querendo confirmar, né, que se o cassete 12 velocidades 1052, se ele é compatível com o grupo Axis e Eagle Axis. Sim, ele é compatível com o Eagle Access. A diferença, Magnus, só é que esse produto ele vai vir apenas em bicicletas montadas. A ProParts ela não vai oferecer isso como um produto aftermarket para um upgrade. Por exemplo, eu tenho um NX, quero botar um X1. Não vai ter essa possibilidade. Somente as montadoras terão acesso com o câmbio X1 Eagle. E aí utilizar o mullet e tudo mais. Tá, e ele adiciona também uma pergunta, se o novo cassete de mountain bike, eu acho que ele está se referindo aqui à transmissão T-Type, com esse novo escalonamento, se é compatível com o Apex, o Eagle Axis. Não. Tecnologia T-Type, que é o XXSL, o XXO, eles têm essa diferença. Eles são Eagle, mas eles são T-Type. Tudo que é T-Type deve ser utilizado com T-Type. Não dá para misturar com Eagle tradicional. Então, assim, você não consegue colocar um cassete T-Type com uma corrente T-Type e um câmbio traseiro X1. Isso não é possível. Então, essa transmissão ela é toda T-Type. Então, a corrente tem que ser T-Type, a coroa tem que ser T-Type, né? E o câmbio tem que ser esse direct. Mas é possível você ter um manete Apex. Muito bom, Rodrigo. Aqui acho que acabou as questões. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, fiquem à vontade. Enquanto isso, reforçando aqui, então, dia 15 termina o embargo às 11 da manhã. Acompanhe também no nosso Instagram da SRAM Brasil. E fico aqui à disposição. A gente vai enviar esse Media Kit para vocês, com essas informações todas. Se tiver alguma dúvida aí que vier surgir ao longo da semana, só entrar em contato, o time que está à disposição. E se quem estiver em São Paulo quiser conhecer de perto, essa bike está na ProParts, tá? Pode dar uma voltinha lá, a gente libera. Então, para quem estiver em São Paulo quiser conhecer de pertinho o novo grupo Axis, também fica à disposição. Tá bom, gente? Exato. Muito obrigado aí pela presença. Se quiser, já trago para casa. Já. Esse produto vai estar disponível a partir do mês que vem. A primeira importação vai chegar a linha Access e no mês seguinte vai chegar a linha mecânica. Então, a ProParts terá esse produto aí, para, sei lá, o pessoal quer montar uma bicicleta protótipo para lançar em 2000 na Shimano Fest. Teremos esse produto disponível. Eu quero começar a montar uma bicicleta gravel aí com Axis. Teremos disponível. Então, procura a gente que a gente consegue organizar isso daí, a venda e tudo mais. E você deu um toque importante, a gente vai estar presente na Copa Internacional em Nova Lima, apresentando esse produto também. Então, todas as etapas da Copa Internacional, para quem quiser conhecer de perto as novidades da SRAM, novo grupo T-Type e também agora o lançamento Apex, estão super convidados. Tá bom, gente? Boa! Só mais um detalhe agora que a gente está mostrando no canote. O canote a gente tem na versão 50mm e na versão 75mm, tá? Então, isso aí dependendo do ângulo do City Tube, dependendo da agressividade aí do rolê, a gente traz esses dois tipos. Temos em estoque, está disponível. E um detalhe que o Explore, ele não vem com o botão, tá? Então é um produto voltado aí para gravel mesmo, não vem com botão. Eu tenho uma Specialized 2019 que era 27.2. Eu quero colocar. Encaixar? Encaixa. Mas o curso de 50mm, 75mm, talvez não seja o adequado para aquela utilização, tá? Então, não vem com o botão, porque, como é um produto para gravel, a gente já considera que você já tem os botões. 31, então
Esse canote Muito não bom, dá certo, Rodrigo. infelizmente. Pessoal, muito obrigado. A gente chega ao final aqui da nossa apresentação. Então, vou enviar aqui para vocês todo o Media Kit e a gente guarda aí ansiosamente aí a divulgação, publicação de vocês no dia 15, a partir das 11 da manhã. E convido vocês também para conhecer o pessoal, para acompanhar o lançamento também no Scrum Brasil. Obrigado e um bom dia. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, é só chamar, que a gente está às ordens aí para esclarecer todos os tipos de dúvida que vocês tiverem. Fiquem à vontade. Valeu, obrigado mais uma vez aí pela presença de todos. Valeu, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Pessoal, tô animado, hein? Eu gosto muito da SRAM e essa opção de Axis eu acho fenomenal, sem cabo, sem nada. Eu vou gostar bastante de ter um desse, hein? Vamos fazer a conta agora, quanto que vai custar. Então é isso aí. Para mais detalhes é só entrar no artigo que vai estar em algum lugar aí lá no site do Bike Muito Bacon, que eu vou deixar todos os detalhes por escrito também.